Olá, queridas amigas! Olá, queridos amigos do Revisão PGE. Como é que vocês estão? Antes de mais nada, pessoal, quero desejar a todos um abençoado 2024 com muita saúde, acima de tudo, claro, extensivo aos seus familiares. Sejam muito bem-vindos à atualização jurisprudencial em Direito Processual Civil, aqui do Revisão PGE, esse projeto incrível, né? Um ano em 7 dias, mais uma vez sendo realizado, e eu tendo a honra, o orgulho de estar aqui uma vez mais com todos vocês, falando da nossa querida disciplina, o Direito Processual Civil. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de Direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também professor de Direito Processual Civil do Revisão PGE. Eu quero, pessoal, antes de mais nada, pedir mil desculpas a todos vocês pela qualidade da imagem e do áudio. Nós estamos fazendo algumas adaptações, algumas reformas, e esta gravação está sendo realizada somente com os recursos do notebook, tanto a câmera quanto o microfone. Então eu peço humildemente desculpas, mas nas próximas já estará diferente, tenho certeza disso. Tá bom, pessoal? E quero aproveitar, amigos, antes de mais nada, para colocar os nossos canais de contato aqui. Eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Aí estão o nosso perfil no Instagram, que é o Cunha Pro Civil. Seria um prazer tê-los conosco lá. Nós colocamos dicas jurídicas diariamente. E também o meu e-mail, que é o cunhaprocivil@gmail.com. É o único e-mail que eu tenho. Fico inteiramente à disposição de todos os queridos amigos. Tá certo? Pessoal, então vamos lá. Separamos os principais julgados do STJ, do STF, visando, obviamente, os concursos para as procuradorias. Eu vou trazer aqui algumas informações importantes de cada um desses julgados. Depois a gente vai trabalhando, tentando aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Vamos começar com o julgado da quarta turma do STJ, terceira, quarta turma, as duas, né, essas duas turmas, tanto a terceira quanto a quarta, são muito importantes para nós que gostamos do direito processual civil. Claro que a primeira e a segunda também, quinta e sexta já não, porque aí já vamos deixar para a seara criminal. Mas terceira e quarta são extremamente importantes, e esse julgado foi publicado no informativo 798. É um julgado bem recente, ele é de 5 de dezembro de 2023, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Vou só colocar ele rapidamente aqui para vocês. Vamos lá. Aqui está. Vejam só, pessoal. Ideias que nós já conhecemos, não é? O exequente responde objetivamente pela reparação de eventuais prejuízos causados ao executado. Sempre lembrando que execução é um tema importantíssimo, principalmente para as provas objetivas. Tendo em vista o risco da execução. Então, a responsabilidade objetiva independe de demonstração de culpa, não é? Tendo em vista o risco da execução. O executado será ressarcido dos prejuízos que ele enfrentar ao longo de uma execução, bastando alegar os seus prejuízos, bastando demonstrar os seus prejuízos. O STJ decidiu em julgado da quarta turma, como eu havia dito, relatoria do ministro Raul Araújo, e foi publicado no informativo 798. Bem, pessoal, antes de mais nada, vocês perceberam que, embora as ideias sejam básicas, esse julgado foi publicado no informativo. Então, é muito importante que nós tratemos, né, desses temas que são abordados nos informativos, porque eles têm uma incidência maior, principalmente nas provas objetivas. E, como eu disse, as ideias ali traduzidas, elas são básicas. A gente aprende isso nos bancos acadêmicos. Por exemplo, se nós olharmos para o artigo 776 do CPC, pessoal, acompanhem comigo, vejam que interessante. O 776 é um dispositivo que está lá no livro 2, que trata do processo de execução. Ou seja, o processo de execução nada mais é do que a execução de título extrajudicial. Ela é tratada a partir do artigo 771, lá no livro 2. O 776 que nos interessa. E nós sabemos muito bem que temos também o cumprimento de sentença. Execução de título extrajudicial é uma coisa, cumprimento de sentença é outro. Cumprimento de sentença começa a ser tratado a partir do artigo 513. Mas o 776, ele diz basicamente o seguinte, pessoal. Está lá no livro 2, processo de execução. O exequente ressarcirá ao executado todos os danos que o executado venha a sofrer quando a sentença transitada em julgado declarar totalmente inexistente ou parcialmente inexistente aquela obrigação que ensejou a execução. Então imaginem que alguém está executando outrem, né, por um título extrajudicial, uma nota promissória, vamos imaginar,
qual é o meio típico de defesa na execução de título extrajudicial? Maurício, eu já sei, são os embargos. Pois é. Aí o executado opõe os embargos, que é o meio típico de defesa, mas tem natureza jurídica de ação. Não se esqueçam disso, não é? Então ele acaba opondo os embargos e o juiz, analisando os embargos, fala assim: puxa vida, aqui é o caso realmente de reconhecer como inexistente totalmente aquela obrigação. O executado ganhou literalmente a causa através da oposição dos embargos. Se assim ocorreu, obviamente que o executado pode falar: olha, por conta disso, por conta do que prevê o 776, eu tenho todo o direito de ser ressarcido de prejuízos que eu tive ao longo do trâmite dessa demanda. E essa responsabilidade, ela é objetiva, independe da demonstração de culpa por parte do executado. Basta que ele alegue: olha, eu tive prejuízo X, Y, Z. Maurício, por exemplo, se nesses embargos que foram opostos, o juiz marcou uma audiência de instrução e julgamento. Você não falou, Maurício, que os embargos têm natureza jurídica de ação? É verdade. Ele pode marcar uma audiência de instrução e julgamento tranquilamente. Se nesse trâmite dos embargos, o executado teve gastos com deslocamento de testemunha, ele mesmo se deslocando para o fórum para ser ouvido por conta de um eventual depoimento pessoal, enfim, seja lá o que for, quais foram as despesas, o executado tem todo o direito de ser ressarcido por conta do que prescreve o artigo 776. Por outro lado, acompanhem o raciocínio, pessoal. Vejam, nós estamos falando de responsabilidade objetiva na execução. Porque seria um risco quando você ingressa com essa execução. Há um risco. Uma das matérias de defesa que você pode trazer nos embargos é pedir a inexistência da obrigação. Como você pode também fazer isso quando nós falamos de cumprimento provisório da sentença. Pois é, vamos lá então para título judicial. A gente abordou o título extrajudicial, vamos lá para o 520. O 520, inciso 1º, pessoal, basicamente diz assim: 520, 521 e 522 tratam do cumprimento provisório de sentença, não é? Mas o 520, ele diz assim no seu inciso 1º, que o cumprimento provisório da sentença impugnada por algum recurso, né, de apelação que tenha sido desprovido de efeito suspensivo, ele é realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo e, 520, inciso 1º, corre por iniciativa e por responsabilidade de quem? Do exequente. Porque é um cumprimento provisório. A gente não tem a confirmação ainda da sentença, não tem a confirmação do título judicial. Então, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que vai se obrigar, caso a sentença venha a ser reformada, a reparar os danos que o executado tenha sofrido. Mas, Maurício, peraí. Quando você falou, eu entendi. Você caminhou dizendo assim: são lições básicas, você falou do 776, relacionado à execução de título extrajudicial. O 520, inciso 1º, está relacionado ao cumprimento provisório de sentença. Mas espera um pouquinho. O exequente, então, ele é responsável pelos prejuízos que acarretem ao executado quando buscar em juízo uma satisfação de uma dívida inexistente ou inexequível só na execução de título extrajudicial e só no cumprimento provisório e no cumprimento definitivo de sentença, meus amigos. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que a legislação, de fato, ela não exige análise do elemento subjetivo do exequente. Como eu disse, para fins de atribuição de sua responsabilidade, tendo que demonstrar culpa. Não há essa necessidade, né? É uma modalidade objetiva de responsabilização do exequente. E mais do que isso, meus queridos amigos, no que tange a essa responsabilização, tem sido admitido pelo próprio STJ a sua aplicação também em sede de cumprimento definitivo. Então, não é só execução de título extrajudicial, não é só em cumprimento provisório, né, de sentença, como também em sede de cumprimento definitivo de sentença. Nesse caso concreto, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar, né, para trazer essas informações para vocês. O que é que aconteceu? O cumprimento de uma sentença arbitral. Maurício, que bom que você está falando de cumprimento de sentença arbitral, porque a sentença arbitral é um título executivo judicial. Faz parte lá do rol taxativo do artigo 515, não é?
É verdade. O árbitro irá proferir uma sentença, mas a sua execução se dará junto ao judiciário. Todos nós sabemos muito bem disso, né? O tribunal de arbitragem não vai executar os seus próprios julgados. E nesse caso específico, o cumprimento da sentença de sentença arbitral, ele foi extinto sob o fundamento de ausência dos requisitos de exequibilidade do título. Certeza, liquidez, exigibilidade, né? Todos lembram. Portanto, amigos, mesmo que se trate de uma sentença arbitral, é que a gente acabou de falar, né? A responsabilidade objetiva vai caber no cumprimento provisório, vai caber na execução de título extrajudicial, vai caber no cumprimento definitivo, e como a sentença arbitral, que foi o objeto de análise desse julgado, é um título judicial, esse cumprimento da sentença arbitral acabou sendo extinto em razão do que eu acabei de mencionar, ou seja, da ausência dos requisitos de exequibilidade do próprio título. Claro que o STJ falou, sendo assim, a responsabilidade é objetiva do exequente, que tem, é claro, que suportar o ônus da extinção definitiva da execução, reparando todos os eventuais prejuízos que o executado venha a ter, tá certo, pessoal? Não só nos termos, né, do 776, como também nos termos do 520, inciso 1º, quando a gente pensar em cumprimento provisório, e também quando a gente pensar em cumprimento definitivo, o STJ é bem tranquilo nesse sentido, né? Eu queria só reforçar, pessoal, algo bem rápido para a gente fechar esse julgado, né? Porque embora ele seja simples, como eu disse, o entendimento é simples, ele nos traz várias outras lições e nos relembra que tudo aquilo que é provisório, ou seja, já que não temos ares de definitividade, é possível nós termos uma mudança. Pensem na tutela provisória. Tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência. As tutelas provisórias, elas podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo. Pensem nas liquidações provisórias também, 509, 510, 511 e 512, principalmente, o raciocínio é o mesmo. E o cumprimento provisório, idem. Então, só para a gente ampliar um pouquinho mais o leque, né, porque seria muito fácil falar desse julgado, trazendo algumas ideias bem básicas, né? Mas só para a gente aprofundar um pouquinho mais, lembrem que também há uma possibilidade muito grande de ressarcimento de prejuízo em outras situações que evidenciem esta provisoriedade. Tá certo? Então, julgado tranquilo para a gente iniciar e eu espero humildemente que tenha sido proveitoso. Simbora para mais um, pessoal. Sem perder tempo, já vou trazer mais um julgado aqui. Esse é bastante interessante, ainda falando sobre execução. E, pessoal, ele foi publicado no informativo 799. Ou seja, é o último informativo do STJ antes dessa nossa gravação, tá? Atenção, eu tenho certeza que os amigos já ouviram falar dessa expressão, execução invertida envolvendo fazenda pública. Isso nos interessa muito, né? Então vamos dar uma olhadinha, pessoal, nesse julgado. Trouxe aqui, perfeito, tá aqui, olha, o slide para vocês. Que diz o seguinte, pessoal, um julgado da segunda turma, de 12 de 2023, relatoria do excelente ministro Herman Benjamin, gosto muito, muito, muito dos julgados dele, dizendo que não é possível a determinação judicial à fazenda pública para a adoção da prática jurisprudencial da execução invertida no cumprimento de sentença em procedimento comum. Amigos, vejam que é específica, eu não sublinhei, né? A modalidade cumprimento de sentença em procedimento comum. Por que eu digo isso, pessoal? Porque o STF, deixa eu voltar aqui para mim, pessoal, pronto, agora sim. Porque o nosso Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Maior, já decidiu que é constitucional a exigência da execução invertida nos juizados especiais federais. Então, amigos, muita atenção, o Supremo já entendeu nesse sentido. Aliás, eu trouxe aqui, amigos, eu trouxe até o julgado para vocês. Deixa eu colocar aqui bem rapidamente para a gente dar uma olhadinha com o número do julgado e tudo. Aqui está, olha. Isso, o STF já reconheceu que é constitucional a exigência da execução invertida nos juizados especiais federais. Não ofende a ordem constitucional determinação judicial de que a União proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução nos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis federais, ressalvada a possibilidade de o exequente postular a nomeação de perito. O relator foi o ministro Marco Aurélio, né, que não está mais no Supremo, todos nós sabemos.
foi o julgamento do plenário ADPF 219-DF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgado de 2021. Pessoal, acho que dá para entender que em sede de juizados especiais federais, não vejo nenhum problema na execução invertida. Mas, Maurício, pera um pouquinho. O que é execução invertida? Antes de mais nada. Porque o julgado diz que você não pode aplicar isso, né, no cumprimento de sentença, a gente viu, né, em procedimento comum. Mas o Supremo entende que é possível em sede de juizados especiais federais. Ok. Mas o que é execução invertida? Bom, a execução invertida, em palavras bem simples, ela consiste no seguinte, pessoal. Nós temos uma decisão, imaginemos, né? Há uma decisão transitada em julgado que condene a Fazenda Pública ao pagamento de uma determinada quantia. Tá? Então, nós sabemos que o cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia contra a Fazenda é regulamentado pelos artigos 534 e 535. Tá bom? Vamos imaginar que seja uma quantia considerada de pequeno valor. Ou seja, RPV, requisição de pequeno valor, não um precatório, tá certo? O que acaba acontecendo nos juizados especiais federais e por que o Supremo assim reconheceu? Ele entendeu que seria possível nestas situações, até porque quem normalmente está litigando nos juizados especiais federais, buscando um benefício de uma aposentadoria, uma concessão, uma revisão, normalmente não tem muito acesso às informações que poderiam embasar o início do cumprimento de sentença. O Supremo Tribunal Federal fala assim, opa, vamos inverter essa execução? Entendendo que o juiz do Juizado Especial Federal teria que intimar o poder público, ou seja, o devedor, para que ele elaborasse a planilha de cálculo com o valor que é devido e que isso fosse apresentado nos autos, né, para análise por parte do credor. Então, a gente parte do pressuposto que a iniciativa seria do credor, mas imaginando que nos juizados especiais federais, principalmente por conta das características de quem litiga em sede de juizados especiais federais, fosse mais fácil para a parte devedora, ou seja, para a União, nesse caso, apresentar essa planilha de cálculos com o que é devido e, obviamente, isso ser submetido ao credor. Se o credor concordasse, ok, é feito o pagamento voluntário da obrigação e a execução se encerra rapidamente. Amigos, tem até enunciado do FONAGEF nesse sentido, né? Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. Eu sou titular de uma vara de juizados especiais, amigos, na linda comarca de Poços de Caldas, então a gente acaba lembrando, né, desses enunciados, é o enunciado 129 do FONAGEF, dizendo que é possível que o juiz, nos juizados especiais federais, determine que o executado apresente os cálculos de liquidação. Né? Então, a própria União assim procedendo. Então, repito, meus amigos, né, o ônus de preparar esses cálculos, sempre que a gente pensa assim, né, e traz essa ideia do Supremo, seria da parte credora, mas justamente pelo fato de que seria talvez mais trabalhoso, mais dificultoso, né, para o credor elaborar esses cálculos, autoriza-se que a própria União, sendo requisição de pequeno valor, né, a própria União apresente esses cálculos que, claro, vão ser realizados, né, segundo os parâmetros que foram fixados pelo juiz na sentença ou no acórdão, né, também, mas que seja colocado para que o credor analise e fale, ok, concordo com os cálculos que a União trouxe e vida que segue. Né? Então, a execução invertida é isso. A gente parte do pressuposto que seria o credor que iniciaria a execução, por isso que eu falei do 534, né, do 535, que estaria relacionado ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mas quis, antes de mais nada, dizer, olha, já tem posicionamento do Supremo dizendo que juizados especiais federais, ok. Porém, meus queridos amigos, vocês viram muito bem que esse julgado da segunda turma do STJ, né, de relatoria do ministro Herman Benjamin, foi justamente no sentido de que não seria possível determinação judicial para que a Fazenda Pública adotasse essa prática jurisprudencial da execução invertida quando falássemos de cumprimento de sentença pelo procedimento comum. E eu vou explicar rapidamente, meus queridos amigos, né, por quê? Porque se a gente tratar, né, fazendo um paralelo bem rápido,
Se a gente tratar daquelas temáticas que são normalmente discutidas em sede de juizados especiais federais, nós temos essa característica, como eu disse, de o próprio credor não ter tantas condições de elaborar essa planilha, tantos recursos assim, e por isso que seria mais fácil que a própria parte devedora, ou seja, a União, elaborasse. Quando a gente falar de cumprimento de sentença envolvendo procedimento comum, a situação já não é assim. Muda também a própria característica do litigante. Então, esse foi um dos pontos abordados, né, nesse voto de relatoria do ministro Herman Benjamin, e mais ainda, pessoal, sempre lembrando, né, que o credor ele pode não aceitar os cálculos da execução invertida. Né? O credor ele pode fazer absoluta questão de que os cálculos, por exemplo, sejam elaborados não por ele, mas, por exemplo, por um perito, né? Por um terceiro, por um auxiliar da justiça. Né? Basta fazer um requerimento expresso, uma simples petição dizendo, excelência, olha, tudo bem, aqui vamos imaginar, né, que situação envolvendo o juizado especial federal, eu sei que a União pode trazer, mas não, eu opto, né, por para que seja feito através de um perito. Eu não tenho condições de pagar, nomeio um perito que possa fazer esses cálculos e isso vai ajudar bastante. Em sede de cumprimento de sentença, quando a gente fala de procedimento comum, pessoal, a situação já fica diferenciada, por isso que o ministro Herman Benjamin falou, pera um pouquinho, não é uma obrigação quando se trata de cumprimento de sentença envolvendo procedimento comum. Quando forem juizados especiais federais, tranquilo. E mesmo assim, não é porque tem a autorização do Supremo que o credor é obrigado a concordar, né, com os cálculos que venham a ser apresentados pela União. O próprio credor pode falar, não, eu prefiro que um perito realize esses cálculos. Volto a dizer, pessoal, na maioria das vezes, quando a gente fala de juizados especiais federais, a situação é bem diferente, né? O credor é uma pessoa que dispõe de poucos recursos e que não tem quem possa fazer esses cálculos, algo que a gente sabe não é tão comum em sede de cumprimento de sentença em procedimento comum. Por isso, bem razoável, bem lógico, bem proporcional esse julgado da segunda turma. Tá bom? Simbora para mais um, pessoal? Vamos lá, para mais um julgado. Espero humildemente que tenha sido proveitosa, né? Tenham sido proveitosas essas ideias. Então vamos para mais um, nosso terceiro julgado, esse bem interessante, pessoal. Mais um interessante, né? Acredito que todos aqui estão sendo bem práticos, né? Mesmo do dia a dia da atuação dos procuradores. Amigos, esse julgado é interessante e trata de precatório. A gente falou de RPV agora há pouco, né? Vamos falar do rol do artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, precatório, rol exemplificativo. A relatoria do ministro Sérgio Cuquina, primeira turma, julgado em 5/12/2023, informativo 798. O artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal traz um rol exemplificativo, de sorte que a definição da natureza alimentar das verbas nele elencadas encontra-se vinculada à destinação precípua de subsistência do credor e também de sua família. Eu vou aproveitar o gancho, pessoal, se vocês me permitem, por gentileza, de eu já colocar rapidamente o artigo 100 da Constituição, todos nós conhecemos muito bem, né? Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente, né, observada aquela ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Eu sei que todos nós conhecemos muito bem esse artigo, mas não custa nada a gente lembrar. Como também, pessoal, vale a pena a gente lembrar o seu parágrafo 1º. Olhem só. O que são esses débitos de natureza alimentícia? O que é que eles compreendem? Compreendem salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgado e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos
no parágrafo 2º deste artigo, tá bom? Pessoal, ficou um pouquinho aí na tela, né, os slides, mas agora é hora de nós voltarmos aqui às nossas conversas. Pessoal, antes de mais nada, a gente sabe bem que o regime de precatórios, ele é tratado pelo artigo 100, assim como pelo artigo 78, né, do ato das disposições constitucionais transitórias. São dois dispositivos importantíssimos, principalmente para a gente que quer a fazenda pública, que queremos os concursos para as procuradorias. No caput do artigo 100 da Constituição, a gente acabou de verificar a chamada regra geral dos precatórios. Por que eu falo regra geral? Porque ela trata daqueles pagamentos que são devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenação judicial e que precisam ser realizados sempre observando-se uma ordem cronológica de apresentação dos precatórios. É como se existisse, pessoal, eu gosto muito de usar essa expressão, é como se existisse uma espécie de fila, né, de organização para o pagamento dos precatórios. No parágrafo 1º do artigo 100, o que é que a gente percebeu? Nós temos a previsão de que os débitos de natureza alimentícia gozam de preferência. Não é de super preferência. Ah, já sei, Maurício, porque você vai falar do parágrafo 2º, que fala de super preferência, não é? Pois é. Então, repito, no parágrafo 1º do artigo 100, atenção, queridos amigos, a gente acabou de falar, nós temos a previsão de que os débitos de natureza alimentícia gozam de preferência no recebimento dos precatórios, né? Então, é como se existisse, repito, ali uma fila preferencial, né? Uma organização de preferência. Por outro lado, se a gente olhar para o parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal, já não é uma fila com preferência. Ali é uma fila com super preferência. Porque eu não vou colocar o parágrafo 2º na tela, amigos, mas eu queria humildemente pedir um pouquinho só da atenção de vocês, bem rapidamente, com muita humildade, só para destacar que há uma diferença entre o parágrafo 1º, que traz a preferência, e no parágrafo 2º nós temos a superpreferência. Por que isso? Porque esse parágrafo 2º prevê os débitos de natureza alimentícia que tenham como beneficiários, para que essa superpreferência seja reconhecida, pessoas que tenham idade igual ou maior do que 60 anos, né? Todos nós sabemos, até por conta do que prevalece no Estatuto do Idoso, pessoas portadoras de doenças graves e pessoas com deficiência. Então, é isso que nós temos, né, quando a gente olha para a nossa Constituição Federal, quando a gente olha para o artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias. Ok, Maurício, tudo bem, eu entendi. Você falou do 100, falou do parágrafo 1º, fila de preferência, super preferência no parágrafo 2º. Agora, o julgado que você trouxe diz que esse artigo 100, parágrafo 1º, traz um rol meramente exemplificativo, ou seja, para eu saber o que é verba de natureza alimentar, e pensando em preferência, né, em super preferência, eu tenho que atentar à destinação específica, precípua, para se caracterizar como verba de natureza alimentar, para fins de subsistência do credor e de sua família. O que é que aconteceu nesse caso concreto, nesse caso específico que foi analisado pelo STJ? Pensem num cidadão que tenha requerido, amigos, a sua aposentadoria, tá? Então ele entendeu que já tinha preenchido todos os requisitos para se aposentar, requereu a sua aposentadoria e a administração pública, requereu administrativamente, né? A administração pública, extremamente desorganizada, acabou demorando muito tempo. Vamos imaginar aí algo que não acontece quase, né, gente? Demorou mais de um ano para conceder o benefício. Mais de um ano. Esse cidadão ficou extremamente inconformado, falou: poxa, não é possível mais de um ano, né, para analisar o meu pedido de concessão de aposentadoria. Quer saber de uma coisa? Eu já poderia ter me aposentado há muito tempo. Demorou mais do que um ano. Eu já tinha preenchido todos os requisitos. Eu vou pedir uma indenização em face do Estado. Vou ajuizar uma ação indenizatória contra o Estado membro. Maravilha. Ajuiza essa ação, busca esse seu pleito judicial de reparação por danos materiais, por danos morais, enfim, em face do Estado membro. O juízo
entendeu como procedente. Falou, olha, a Fazenda Pública, a Administração Pública, perdão, ela não deveria ter demorado mais de um ano para analisar e conceder essa aposentadoria. Esse cidadão já deveria ter sido aposentado já há muito tempo. Por conta dessa demora, o juiz julgou procedente o pedido dessa indenizatória contra o poder público e condenou o poder público a pagar uma indenização para esse cidadão. Aliás, para vocês terem uma ideia, meus queridos amigos, olha, só para nós recordarmos, né, nem para termos uma ideia, essa demora injustificada da administração para analisar pedido de aposentadoria gera sim o dever de indenizar. Nós já temos vários julgados do STJ nesse sentido, tanto da primeira turma quanto da segunda turma, então seria interessante que os queridos amigos depois dessem uma olhadinha, tá bom, pessoal? Quando há uma demora injustificada da administração em analisar o pedido de aposentadoria do servidor público, isso acaba gerando o dever de indenizá-lo. Por quê? Considerando que a causa disso, né, por causa disso, aliás, ele foi obrigado a continuar trabalhando enquanto não fosse reconhecida a sua aposentadoria por um tempo maior, né, do que ele deveria ter trabalhado. Então ele já deveria ter parado mais de um ano antes, né? Foi parar bem depois. Por conta disso, obviamente, isso acaba gerando uma possibilidade de indenização. E foi isso que esse servidor público estadual fez. Ingressou com seu pedido, o pedido foi julgado procedente, sem problema algum. A sentença condenatória transita em julgado. Ah, Maurício, quando você fala transita em julgado, isso já me lembra precatório, né? Precisa de decisão condenatória, transitada em julgado. Pois é. A sentença condenatória transitou em julgado, foi expedido ofício requisitório para pagamento da condenação, né? Isso tudo mediante precatório. Nesse caso concreto, constou no ofício que se tratava, né, de crédito de natureza alimentar, esse da indenização, por conta da demora injustificada da administração. Então constou lá no ofício requisitório que era verba de natureza alimentar. O que é que esse cidadão fez? Ele falou assim, olha, bom, já que constou que é verba de natureza alimentar, né, eu quero requerer a minha inscrição na fila para pagamento, mas na fila super preferencial. A parcela seria super preferencial. Por quê? Porque nos termos do artigo 100, parágrafo 1º e o 2º, né, que eu não coloquei na tela, mas falei para vocês, esse cidadão já teria completado mais de 60 anos de idade. Então, se é verba de natureza alimentar e ele já tinha mais do que 60 anos de idade, super preferência do parágrafo 2º, tá certo? Então, amigos, o que é que acabou acontecendo? Esse pedido para inclusão do precatório, né, na fila super preferencial do parágrafo 2º acabou sendo indeferido. Mas, Maurício, peraí, você falou que constava do ofício requisitório, que era verba de natureza alimentar. Pois é. Mas o pedido para inclusão na fila de super preferência acabou sendo indeferido. Por quê? Porque o órgão jurisdicional, ele acabou entendendo, amigos, que o precatório não tinha natureza alimentar, não obstante escrito no ofício requisitório. O que acabou acontecendo, pessoal? Foi entendido que o crédito do precatório desse servidor público, né, que requeriu sua aposentadoria administrativamente e foi demorado, né, mais de um ano para ser analisado, esse crédito teria natureza distinta, diferente dos valores decorrentes da contraprestação pelo exercício da atividade, uma vez que ele era decorrente como uma espécie de compensação, né, pelo dano reconhecido em virtude do atraso excessivo da própria administração, né, na conclusão do processo de aposentadoria, ou seja, não teria natureza alimentar, não se inseriria na fila de superpreferência. Imaginem que esse cidadão falou assim, pera um pouquinho, já era para eu ter me aposentado, a administração pública me prejudicou demorando um tempão, o juiz me dá ganho de causa, né, entre aspas. O meu crédito foi ali reconhecido. O ofício requisitório fala que é verba de natureza alimentar. Eu peço para ser inserido na fila de super preferência no parágrafo 2º e o meu pedido é indeferido. Quer saber de uma coisa? Vou impetrar mandado de segurança. É o que normalmente se faz, né, pessoal? Ou seja, você invoca lá o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, dizendo
é necessária a impetração de mandamus, né, para proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, quando o responsável, né, pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou for um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Impetra mandado de segurança, meus amigos, só que a ordem é denegada. Ordem denegada em mandado de segurança autoriza o quê? Interposição de ROC, de recurso ordinário constitucional, para o STJ, argumentando que esse precatório oriundo, né, da indenização por atraso na concessão da aposentadoria teria, sim, natureza alimentar. Quer dizer, ele não satisfeito com a denegação da ordem no mandado de segurança, ainda impetrou ROC. E o que acabou acontecendo? O STJ falou assim, não, pera um pouquinho, não dá para concordar com estes argumentos. O rol do parágrafo 1º do artigo 100, sem sombra de dúvidas, é um rol meramente exemplificativo, né? Ele traz ali débitos que são considerados de natureza alimentícia para fins de precatório. Mas o STJ vem e fala, olha, esses débitos de natureza alimentícia são o quê? A gente viu lá no artigo 100, pessoal, não é? Nós vimos salários, vencimentos, né, proventos, pensões, complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, né, desde que fundados em responsabilidade civil. O rol do parágrafo 1º não é taxativo, mas não dá para dizer que aquela indenização que o cidadão conseguiu por conta do atraso injustificado da administração pública tem natureza alimentar. O STJ já definiu, já entendeu várias vezes que para definir se uma verba tem ou não natureza alimentar, é preciso analisar se ela destina-se principalmente à subsistência do credor e da sua família. E nesse caso específico, não é, pessoal, não é. Eu entendi o que o STJ quis dizer, né? O que se buscava ali é uma reparação, é uma indenização decorrente de um atraso na administração pública. E isso não seria uma verba de natureza alimentar. Por quê, pessoal? Porque não seria, repito, conforme o STJ já entendeu várias vezes, que para se enquadrar como verba de natureza alimentar, teria que se destinar à subsistência do credor e de sua família, amigos. Então, honestamente, eu achei que foi também bastante razoável o entendimento, né, do ministro Sérgio Cuqui, nesse julgado da primeira turma, né? O parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, ele não faz remissão a qualquer tipo de indenização fundada em responsabilidade civil, mas, obviamente, e tão somente as indenizações decorrentes de morte ou de invalidez. E a indenização desse cidadão, né, desse servidor público estadual, não decorre nem de morte, nem de invalidez, mas sim de um atraso injustificado da administração pública. Tá certo? Maravilha, pessoal. Demoramos um pouquinho, mas um julgado importante aqui. É o terceiro julgado que eu queria muito trazer aqui para vocês, tá bom? Estou fazendo um tiquezinho aqui em cada julgado que eu vou analisando para que a gente possa fazer uma contagem no final. Vamos lá para mais um, pessoal? Vamos lá, trouxe mais um julgado aqui. Deixa eu só separar rapidamente. Esse envolve suspensão de segurança. A gente acabou de falar de mandado de segurança, né? Suspensão de segurança. Vamos dar uma olhadinha. Aí está, pessoal. Suspensão de segurança. Olha, julgado de corte especial, hein? Julgado de corte especial do STJ, de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, julgada em 23/11/2023, informativo 797. As pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade para formular pedido de suspensão de segurança quando prestadoras de serviço público ou no exercício de função delegada pelo poder público. Maravilha. Desde que, aí tem a condicionante, amigos. Desde que isso ocorra na defesa do interesse público primário, né? Interesse público, social, interesse primário, correspondente aos interesses da coletividade como um todo. Bom, meus amigos, vejam só, existe a possibilidade de se pedir a suspensão de segurança? Mas o que é pedido de suspensão de segurança? É um instrumento processual, é um incidente processual? Por meio do qual aquelas pessoas jurídicas de direito público, ou até mesmo o MP, elas podem pedir para o presidente do tribunal que for competente para o julgamento do recurso que ele suspenda a execução
Por isso chama suspensão de segurança, né? De uma decisão, de uma sentença, sob o argumento de que esse provimento jurisdicional cause uma grave lesão à saúde, à segurança, à ordem, à economia pública. Tá certo, pessoal? Essa que é a ideia do pedido de suspensão. As pessoas jurídicas de direito privado podem pedir, desde que, repito, elas demonstrem esse interesse da coletividade como um todo. Mas, Maurício, por que você está falando isso? Né? Por qual razão que você está falando isso? Quem é que pode formular? Opa, eu achei que eu estava aqui, amigos, me perdoem. Eu achei que eu estava aqui na tela. Na verdade, estava no slide. Me perdoem. Tá vendo? Isso aqui dá não estar com a câmera aqui e com o microfone. Mas, enfim, quem é que pode requerer, quem é que pode formular pedido de suspensão? A União, os entes públicos, né? União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, o Ministério Público também pode, e as concessionárias de serviço público, desde que para tutelar o interesse público primário. Então, é possível pedir a suspensão de segurança sem problema algum, não tem problema. É perfeitamente possível. Como eu disse, é um incidente processual, é um instrumento processual para você pedir o quê? A suspensão da execução de uma determinada decisão, sentença ou acórdão proferidos. E você vai pedir a suspensão por qual motivo? Você vai alegar, olha, existe a possibilidade, né, de uma grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e também à economia pública, amigos. Normalmente esse pedido é chamado de suspensão de segurança. Por quê, pessoal? Porque ele foi previsto, né, originalmente na lei, apenas para para suspender as decisões liminares ou sentenças proferidas no mandamos, no mandado de segurança. Por isso que se chama suspensão de segurança. Só que com o passar do tempo, foram publicadas, né, novas leis, trazendo a possibilidade de suspensão para praticamente toda e qualquer decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública. Ou seja, aquilo que começou na lei do mandado de segurança acabou se ampliando para outras situações. E tem alguns nomes, pessoal, que são muito utilizados, comumente utilizados, queridos amigos, para também falar de suspensão de segurança, como, por exemplo, suspensão de liminar, suspensão de sentença, suspensão de acórdão. Alguns julgados utilizam também a expressão pedido de contracautela. Quer dizer, a terminologia ampliou. E mais do que isso, meus queridos amigos, hoje nós temos cinco diferentes diferentes dispositivos legais que prevêem pedido de suspensão. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Na ação civil pública, na lei da ação civil pública, na 7.347 de 85, suspensão em liminar, suspensão de liminar em ação civil pública, a gente tem previsão lá no artigo 12, parágrafo 1º da lei da ação civil pública. Segunda possibilidade, pessoal, artigo 4º da 8.437 de 92, suspensão de liminar ou sentença em ação cautelar, ou em ação popular, ou em ação civil pública também, que é a previsão mais geral, a doutrina considera, né, sobre o pedido de suspensão. Terceiro pedido, pessoal, terceiro dispositivo de lei é o artigo 1º da Lei 9.494 de 1997. Esse artigo fala da suspensão da tutela antecipada concedida contra a Fazenda Pública. O quarto dispositivo que trata a respeito, pessoal, é o artigo 16 da Lei do habeas data, da 9.507 de 97. Suspensão da execução concessiva, né, de habeas data. E a última, pessoal, é da Lei do Mandado de Segurança, o artigo 15 da 12.016 de 2009, pessoal. E quando você pede a suspensão da segurança, queria trazer essa observação aqui, é importantíssimo, pessoal, não se analisa o mérito da demanda principal. O que tem que se ver? Olha, vamos suspender ou não? O que tem que se observar? Vamos suspender ou não? Vamos suspender, se for o caso, porque há um risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou mesmo à economia públicas. No caso concreto, eu fiz toda essa explanação, vocês estão percebendo, né, pessoal? Desde o primeiro julgado, estou tentando fazer uma explanação bem legal, bem robusta, né, para todos. Nesse caso específico, tratou-se de uma companhia de abastecimento, né?
embora ela fosse concessionária de serviço público, não ficou devidamente comprovado, né, de forma clara, de forma patente, de forma inequívoca, que a pretensão que ela deduziu no pedido de suspensão que essa companhia de abastecimento fez, né, tivesse por objetivo a tutela do interesse público primário, né, conforme nós mencionamos. Interesse público primário que é assim entendido como a própria subsistência, né, ou sobrevivência da prestação de serviço público, que é sujeito ao princípio da continuidade, como a gente sabe bem quando a gente estuda direito administrativo, principalmente. Então, existe uma distinção muito grande, né, entre interesse público primário e secundário. Né? O secundário é meramente o interesse patrimonial da administração pública, né, que deve ser tutelado, mas em momento algum se sobrepujando ao interesse público primário. O secundário é esse, quando a gente fala de interesse patrimonial da administração, mas ele jamais se sobrepõe ao interesse público primário, que é justamente, eu gosto do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele diz assim, pessoal, é a razão de ser do Estado. É o motivo pelo qual o Estado existe, né? E sintetiza-se na promoção daquilo que nós chamamos de bem-estar social. Ou seja, não obstante, repito, a companhia de abastecimento, nesse caso específico, né, fosse concessionária de serviço público e tivesse legitimidade para postular a suspensão de segurança, ela não conseguiu. Por quê? Porque não demonstrou efetivamente a tutela do interesse público primário, ou seja, a própria subsistência da prestação do serviço público sujeito ao princípio da continuidade. Se ela não demonstrou, evidentemente, embora tivesse legitimidade para postular a suspensão de segurança, não seria o caso de se analisar. Por quê? Porque faltou uma parte, né? Você ser legitimado é uma coisa, mas você demonstrar, repito, né, a tutela do interesse público primário seria a segunda parte para encaixar e fechar. Obviamente isso não aconteceu, por isso o julgado do STJ nesse sentido. E eu particularmente achei bastante interessante. É um julgado da Corte Especial, né, e um voto que foi muito bem elaborado. Depois eu recomendo até os amigos que queiram dar uma olhadinha no voto vencedor da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Tá bom? É isso, pessoal. Bora para mais um. Vamos lá. Vamos falar de honorários agora. Esse é interessante. Aliás, outro tema importantíssimo e muito cobrado, né, em concursos para as procuradorias. Vamos lá de honorários, impugnação, cumprimento de sentença, arbitragem, pessoal. Vamos falar um pouquinho. São cabíveis honorários advocatícios, julgado da quarta turma, né, de novembro do ano de 2023, são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, na hipótese em que se pleiteia a anulação da sentença com fundamento nos artigos 26 e 32 da lei de arbitragem. Amigos, antes de mais nada, deixa eu lembrar a todos vocês que o judiciário não tem que se intrometer, né, no mérito da sentença arbitral. O que o Tribunal de Arbitragem decidiu, está decidido e não se discute. A declaração de nulidade da sentença arbitral pelo judiciário... Maurício, então peraí. O judiciário não se intromete no mérito da sentença arbitral, mas ele pode nulificar a sentença arbitral, não pode? Pode. Por exemplo, ausência de contraditório durante o trâmite do procedimento arbitral. Não é? Isso pode acontecer. Pois bem, essa declaração de nulidade da sentença arbitral, pessoal, ela pode se dar por duas vias. Ela pode acontecer tanto por uma ação declaratória de nulidade da sentença arbitral, como também pode acontecer na impugnação ao eventual cumprimento de uma sentença arbitral. E essa ação declaratória de nulidade, pessoal, de sentença arbitral, ela tem um prazo de 90 dias, tá bom? Conforme a lei de arbitragem estabelece, após a ciência da sentença arbitral. Então você tem, olha, rapidamente, amigos, queridos amigos, humildemente eu peço a atenção de todos. Olha, nós temos a possibilidade de uma ação declaratória, como também em sede de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Então vamos imaginar que a parte devedora, ela tivesse ingressado com impugnação ao cumprimento de uma sentença arbitral, alegou a nulidade dessa sentença arbitral. Aí o juiz veio e falou assim, olha, não, eu vou rejeitar
essa impugnação. Não faz sentido, não tem motivo algum. Nesse caso, especificamente, em que o juiz rejeitou a impugnação, caberia condenar a parte devedora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte credora? Maurício, nesse caso, sim. Nesse caso, eu não vejo problema algum, né? Por quê? Porque foi rejeitada a impugnação que foi apresentada, tendo em vista, né, que o objetivo era nulificar, né, aquele cumprimento de sentença arbitral. Então, são cabíveis honorários advocatícios, sim, pela rejeição, pelo indeferimento, seja lá a expressão que a gente queira utilizar, ao cumprimento de sentença arbitral, quando se buscou a anulação da própria sentença. Então, volto a dizer, meus amigos, né? Nós temos que levar em consideração que o magistrado condena a parte devedora ao pagamento de honorários. Por quê? Porque houve a rejeição da impugnação. E mais do que isso, né, meus amigos? Mais do que isso, houve trabalho por parte do advogado. Se houve trabalho, o trabalho tem que ser remunerado. O objetivo qual que era, pessoal? O objetivo era nulificar aquele cumprimento de sentença arbitral, para que não fosse mais para frente, né? Só que a impugnação foi rejeitada. Teve trabalho, sim, por parte do advogado, né, da parte adversa. Obviamente tem que haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tá bom, pessoal? Acho que é importante a gente lembrar disso também, embora, né, seja uma ideia básica. Se eu estou impugnando a sentença arbitral buscando a nulidade daquela sentença, isso pode encerrar, né, ou pode modificar significativamente o processo de execução judicial. Se eu busco a nulidade, isso pode, evidentemente, repito, encerrar ou modificar, dependendo do que o juiz vai decidir, né, significativamente, de forma muito intensa, o processo de execução judicial. Então, nada mais justo do que serem cabíveis os honorários advocatícios, tá bom? Em situações como essa. Gostei bastante. Pessoal, vamos lá falar um pouquinho de prescrição intercorrente? Vamos lá para mais um julgado? Deixa eu só ver se eu consigo trazer ele aqui para a tela agora. Entrou. Pronto, pessoal. Tá aí, ó. Vamos falar um pouquinho de prescrição intercorrente, ou nos sucumbenciais, perdão, extinção da execução. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente, então o exequente está resistindo, essa resistência, né, como se fosse uma defesa dele ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. Então vejam que interessante, pessoal. A resistência do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente não tem o condão de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. Amigos, antes de mais nada, vamos só recordar rapidamente o que é prescrição intercorrente. Bom, quando a gente está na faculdade, né, nos bancos acadêmicos, os professores falam assim para nós: olha, prescrição, decadência são institutos do direito material. A prescrição é a perda da pretensão. A decadência é a perda do próprio direito, né? Bom, a prescrição intercorrente, que é o nosso foco, aliás, tivemos alterações interessantes no nosso CPC, principalmente no artigo 921, tá bom, pessoal? Vocês se recordam disso, né? A prescrição intercorrente nada mais é do que uma sanção, né? Podemos chamar de sanção civil, pela inércia à continuidade do processo. Você acaba penalizando o autor da pretensão pela sua inércia, né, após o ajuizamento da ação. Por quê? Porque defende-se uma ideia que eu acho bastante razoável, que é a de que o processo tem que ter um certo prazo para ser movimentado. Ele tem que ter um certo prazo para ser impulsionado, porque senão ele vai durar ad perpetuum, não é, pessoal? E isso não pode. Então, ela configura-se quando o autor de um processo judicial em curso, ele permanece inerte, de modo contínuo, né, durante o prazo estipulado em lei para perda da pretensão. Então, a prescrição como a gente fala, né, inter é no meio, né, a prescrição intercorrente é aquela que ocorre
dentro do processo. É uma prescrição que ocorre no meio, que ocorre no curso do processo. E o Código de Processo Civil disciplinou, repito, a prescrição intercorrente, amigos, nos parágrafos 1º a 5º do artigo 921. Nós tivemos uma lei em 2021, que é a Lei 14.195, que promoveu alterações bem significativas, né, no 921, e acrescentou o parágrafo 4A, o parágrafo 5º, parágrafo 6º e o parágrafo 7º, isso mesmo. Acrescentou todos esses parágrafos 4A, 5º, 6º e 7º no 921 do nosso CPC. O que nos interessa, amigos, é o 921, inciso 3. Né? Só lembrando que o 921 é um dispositivo que trata das hipóteses de suspensão da execução. E eu vou colocar ele na tela para vocês, amigos. 921, inciso 3º. Deixa eu só puxar ele rapidamente aqui. Pronto, aqui está. Suspende-se a execução quando? Quando não for localizado o executado ou não forem localizados bens penhoráveis. Amigos, a conjunção aí é alternativa. Ou, então, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, vai suspender a execução. Eu arriscaria dizer, pessoal, que, embora a gente tenha ali duas situações, esse parágrafo, esse inciso 3º, perdão, do 921, ele envolve 4 situações. Né? Por que eu digo quatro hipóteses, quatro situações? Primeiro, quando o executado não é localizado, né? Quando não tem nenhum bem, não é encontrado, né, nenhum bem por parte do devedor. Quando são localizados, aí seria a terceira hipótese, bens, mas eles são impenhoráveis, imaginem que são localizados bens, mas, né, são considerados, por exemplo, bens de família. E uma última é quando até foram localizados bens do devedor que podem ser penhorados. Só que, se eles forem alienados, esses bens não servem para nada, não servem nem para pagar as custas da execução. É o que diz lá o artigo 836 do CPC. Então, embora o 921, no seu inciso 3º, trate dessas duas situações, eu diria que são 4 hipóteses que são abrangidas ali. Então, quando o executado não é localizado, quando não forem localizados bens do devedor, quando são localizados, mas esses bens não são penhoráveis, né, são impenhoráveis, ou quando forem localizados bens do devedor, que até podem ser penhorados, mas se você for vender os bens, forem alienados, eles não pagam nem as custas da execução. A prescrição intercorrente, vocês sabem bem, significa o quê? Olha, não localizou o devedor, não localizou bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 ano. 1 ano. E nesse período de 1 ano, fica suspensa também o quê, pessoal? A prescrição. Tá certo? Durante 1 ano, parágrafo 1º do artigo 921. Maurício, e se passar esse 1 ano e não for localizado o executado, não forem localizados bens penhoráveis também do próprio devedor? Passado esse 1 ano e não sendo localizados, né, nem bens penhoráveis e também não foi encontrado o devedor, a execução continua suspensa. No entanto, o prazo prescricional volta a correr. O prazo ficou suspenso durante 1 ano, a prescrição ficou suspensa, perdão, durante 1 ano, só que depois desse 1 ano, se nada acontecer, o prazo prescricional volta a ocorrer. Aliás, essa é uma novidade, né, da 14.195 de 2021, que alterou o 921. Agora, o termo inicial da prescrição intercorrente, de acordo com as alterações que foram feitas pela 14.195, é o dia em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Mas vale ressaltar, contudo, repito, amigos, que durante o período de 1 ano, né, durante o prazo de 1 ano, esse prazo da prescrição intercorrente fica suspenso, tá certo? Mas o termo inicial, volto a dizer, né, da prescrição intercorrente, é o dia em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Agora, tem um detalhe interessante, né, pessoal, quando a gente fala de prescrição intercorrente, porque a gente está falando de honorários, né, em sede de prescrição intercorrente, porque a gente falou, né, de princípio de causalidade e ônus sucumbenciais, né? Mas qual que é o prazo prescricional da prescrição intercorrente? Vai depender. Isso vai variar, amigos, de acordo com o que está sendo executado. Por quê? Porque a gente tem aquela súmula 150, né, do Supremo Tribunal Federal,
que diz que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Então vai depender a gente saber se esse prazo é de 3 anos, se esse prazo é de 4 anos, né? Vai depender do tipo de demanda que ali se encontra. E a gente não pode esquecer também, pessoal, sempre que eu falo de prescrição intercorrente, eu gosto de relembrar que essa lei, a 14.195 de 2021, ela acrescentou um artigo ao Código Civil, que foi o artigo 206A. Aliás, o 206 traz ali, né, os prazos prescricionais no Código Civil, e o 206A diz que a prescrição intercorrente ela vai observar o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, causas de suspensão, causas de interrupção também da prescrição previstas no próprio Código Civil e observado o que está disposto lá no artigo 921, pessoal, tá? Então, só para deixar bem claro para todos, amigos, após essa alteração do artigo 921, parágrafo 5º do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente, isso é o foco, né, do nosso julgado, e essa consequente extinção da causa, obstam, né, a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Né? Tem julgado da terceira turma da ministra Nancy Andrighi de 2022 nesse sentido. O próprio parágrafo 5º do 921 diz exatamente isso. Aliás, eu acho que eu trouxe o parágrafo 5º do 920. Trouxe, pessoal? Deixa eu só verificar aqui. Eu trouxe aqui o parágrafo 5º. Tá aqui, olha, pessoal. Deixa eu só separar ele rapidamente aqui para vocês. Tarará. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Acho que eu consegui, pessoal. Só um instantinho. Hoje está sendo meio na base do improviso, mas eu espero. Tá aqui, pronto. Deu certo, né? O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo sem ônus para as partes. Tá? Então, após a alteração do 921, parágrafo 5º, esse reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção impedem a condenação da parte que deu causa à ação, né, ao pagamento de honorários sucumbenciais. Né? Por exemplo, né, quem é que deu causa àquela ação? Foi a parte devedora. Tá, tudo bem. Então, não vai ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. E a gente tem essa decisão acolhida já pelo STJ, também por conta do que prevê, né, o 921, parágrafo 5º, já há algum tempo. E é importante ressaltar, pessoal, que o Supremo tramita no Supremo uma ADIM, uma ADI, né, perdão, a ADI 7005 do Distrito Federal, através da qual se pede a declaração de inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, do artigo 44 dessa lei 14.195 de 2021, que dispõe sobre as alterações acerca da prescrição intercorrente. Só que já faz um tempinho que os autos estão conclusos, né, para o ministro Barroso, acho que, se eu não me engano, desde 2022, desde o início de 2022, só que ainda enquanto eventual inconstitucionalidade, né, não for declarada, acho que a gente tem que fazer a interpretação coerente com o 921, parágrafo 5º. Então, resumindo, amigos, o que é que o julgado diz? A gente demorou um pouquinho, mas esse julgado é extremamente importante quando a gente fala de prescrição intercorrente. Levando-se em consideração princípios da cooperação, lá no artigo 6º do CPC, princípio da boa-fé processual, lá do artigo 5º, né? Quando a prescrição intercorrente ela enseja a extinção da pretensão executiva em razão, né, de infrutíferas tentativas de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é incabível a fixação de honorários em favor do executado, sob pena de você beneficiar duplamente o devedor, né, justamente pelo fato da sua recalcitrância. Essa que é a verdade. Então, mesmo na hipótese de resistência do credor, deve ser aplicado o princípio da causalidade no arbitramento de honorários sucumbenciais, não é, pessoal? Então, acho que faz todo sentido e por isso que o julgado ficou bem, bem interessante. Vou só voltar, pessoal, para mostrar para vocês, porque nós nos alongamos um pouquinho aqui na explicação, mas só para buscar aqui o sentido dele, olha, está aqui, ó, a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não é capaz de afastar
o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. Por conta dos princípios, né, que eu mencionei para vocês agora, se por acaso acabou combinando com a extinção da pretensão executiva, é incabível você fixar honorários advocatícios em favor do princípio da causalidade em favor do próprio executado. Tá bom, meus amigos? É isso. Vamos embora, vamos lá, vamos voltar aqui rapidamente, vamos para mais um julgado. Opa, cadê? Voltou aqui? Não, Maurício, volta lá. Volta lá que faltam mais ainda, amigos. Quero tratar de mais alguns com vocês aqui. Ah, esse aqui é interessante também, amigos, sobre honorários, majoração de honorários recursais. Olha só, pessoal, olhem só, amigos. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, seja através de decisão monocrática, seja através de órgão colegiado competente. Então, a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe que o recurso tenha sido integralmente, não é parcialmente, é integralmente desprovido ou não conhecido. Não vai ser aplicado esse artigo em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação. Julgado de corte especial, tá aí, pessoal, olha, né, de relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado 9 de novembro de 2023, recurso repetitivo, tema 1059, informativo 795. Amigos, primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar aqui, vale muito a pena, é o seguinte: se a parte recorrente, vamos imaginar, né? Se a parte recorrente perde, né, se o seu recurso é improvido, ela deverá, como regra, ser condenada em honorários advocatícios, mesmo já tendo sido condenada em primeira instância? Então, repito, se a parte recorrente, então houve a interposição de um recurso, ela já foi condenada em primeiro grau, e a parte recorrente perde, ou seja, o recurso dela é improvido, ela ainda assim deverá ser condenada em honorários advocatícios, mesmo já tendo sido condenada em primeiro grau? Sim, amigos. Sim, o CPC de 2015, em regra, né, com o advento dele, existe condenação em honorários advocatícios para a parte que interpôs o recurso, mas sucumbiu. E essa previsão consta do parágrafo 11 do artigo 85, eu trouxe aqui para vocês. É uma novidade, né, do nosso CPC, então não custa nada a gente trabalhar em cima dessa novidade. Vamos lá, olhem só, pessoal. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Aliás, por que majorar, pessoal? Por que majorar? Deixa eu voltar rapidamente aqui, que vale a pena a gente fazer uma explicação, né? O CPC de 2015 possibilita a majoração dos honorários em sede recursal, porque são dois objetivos traçados ali pelo legislador. Primeiro, remunerar o trabalho do advogado, né, que terá que atuar também na fase de recurso. Como eu disse, o trabalho do advogado tem que ser remunerado, né? E o segundo seria, de uma certa maneira, por que não dizer, né, tentar tirar o estímulo para a interposição dos recursos, desestimular, né, a interposição dos recursos, levando-se em consideração que agora, se eles forem improvidos, o próprio recorrente sabe que vai ter que pagar honorários advocatícios. Isso não existia antes. Então a ideia é falar assim, olha, não fique recorrendo à toa, porque pode ter majoração dos honorários que já foram arbitrados em primeiro grau. Mas vamos voltar lá, pessoal, só para a gente finalizar. Ali está escrito, então, olha, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Está muito claro. Observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar, então é proibido, né, ultrapassar os respectivos limites, estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Eu acho que nada mais justo, né, meus amigos? A ideia é essa, é tentar desestimular. Vamos voltar lá para o nosso julgado, só para colocar rapidamente para vocês. Está aqui, pessoal, olha. A ideia é essa, né, que tem essa majoração para desestimular a interposição de recursos procrastinatórios. Agora, essa majoração, ela pressupõe que o recurso tenha sido desprovido
ou não conhecido pelo tribunal. Pode ser julgamento monocrático, aqueles julgamentos com base no artigo 932 do CPC, né, decisões monocráticas do relator, pode ser órgão colegiado. Não vai ser aplicado em caso de provimento total ou parcial do recurso, mesmo que tenha sido mínima a alteração do julgamento, do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação. Tá certo, amigos? Acho que é só para diferenciar e dizer o seguinte: olha, essa majoração só vai ocorrer se por acaso o recurso tiver sido integralmente desprovido. E tem que ser integral, não parcial, né? Ou se ele não tiver sido conhecido. Eu gostei bastante, eu gostei mesmo, e gostei principalmente da alteração que o CPC fez no parágrafo 11 do artigo 85. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Essa é interessantíssima. Amigos, utilização de depósitos judiciais para pagamento de precatórios atrasados. Bem legal, bem legal. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, pessoal. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Pronto, está aqui, pessoal. Entrou. O que é que diz, então, esse julgado do STF, plenário do STF, 29 de novembro, relatoria do ministro Barroso, publicado no informativo 1110, dizendo o seguinte: é constitucional dispositivo de emenda constitucional. Aliás, eu fico partindo do seguinte pressuposto, né, pessoal? Se houve uma emenda constitucional, aprovação por 3/5, enfim, todo aquele procedimento legislativo que a gente sabe bem, né? Você ainda fica questionando a constitucionalidade da emenda? Mas enfim, vamos lá. Faz parte também do sistema, é claro, né? É constitucional o dispositivo de emenda constitucional que possibilita o uso eventual, que fique bem claro, amigos, de depósitos judiciais com o fim específico de quitar precatórios atrasados. Pessoal, essa emenda constitucional aí é a 94 de 2016, tá bom? Ela alterou o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias no seu parágrafo 2º. Para quê? Para permitir que os estados e os municípios empregassem recursos de depósitos judiciais para pagar débitos de precatórios atrasados, tá bom? Enfim, o ministro Barroso ainda complementou dizendo: olha, não tem violação ao princípio da separação dos poderes, aos direitos de propriedade, de acesso à justiça, do devido processo legal, da duração razoável do processo. Então, repito, amigos, o que é que nós temos aí? Uma tentativa, e a gente sabe o tanto que demora o pagamento de precatórios, né? No nosso sistema funciona de uma maneira muito irregular nesse sentido. Então, a ideia qual que era? Olha, essa emenda constitucional, a 94 de 2016, alterando o ato das disposições constitucionais transitórias, ela possibilitou que os estados e municípios se utilizassem desses depósitos judiciais, eventualmente, para pagamento dos precatórios em atrasos. O que são esses depósitos judiciais, pessoal? São aqueles valores que ficam à disposição da justiça até que o processo se encerre, né? São depositados numa conta bancária em nome do Poder Judiciário. É isso que nós chamamos de depósitos, né, judiciais. Então, sei lá, vamos imaginar, alguém ingressa com uma ação de consignação em pagamento, né, e deposita em juízo um determinado valor, né? Alguém consegue, num processo de execução, a penhora de um determinado valor. São aqueles valores que ficam ali recolhidos em sede de depósitos judiciais. É claro que a gente também sabe que os precatórios devem ser pagos com recursos orçamentários, né, oriundos da receita corrente líquida. Só que atrasa tanto, demora tanto, e para não prejudicar mais essas pessoas que deveriam receber esses valores dos precatórios, né, autorizou-se então o pagamento através do recurso dos depósitos judiciais. Aí questionou-se esse dispositivo dessa emenda constitucional, né? O Procurador-Geral da República acabou ingressando com uma ação direta de inconstitucionalidade. Se eu não me engano, acho que era o artigo 2º, quanto ao artigo 2º, se eu não me engano, não tenho certeza, é o artigo 2º dessa emenda constitucional 94 de 2016, e alegou, né, ofensas aí ao direito de propriedade, princípio da separação dos poderes também, enfim, falando, olha, isso é um dever do judiciário, né, não tem que, obviamente, fazer de forma contrária, e isso acaba, o executivo estaria, né, de uma certa forma, ingerindo, né, no exercício da função jurisdicional, mas o ministro Luiz Roberto Barroso falou que não. Eu achei interessante também, pessoal, eu confesso a vocês, né, quem precisa de receber um valor, quem necessita receber um valor
por precatório sabe bem, né, o que é que eu estou falando. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso iniciou o voto dele até de uma forma bastante interessante, né? Ele dizendo o seguinte: olha, não houve nenhum tipo de violação entre os poderes, ou seja, não houve uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. Por quê? Porque essa gestão dos depósitos em si é uma atividade meramente administrativa, então não era uma interferência indevida no poder judiciário. Teria até, se eu não me engano, ele cita até precedente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Foi criado um fundo, né, garantidor com a parcela remanescente dos depósitos, justamente com esse propósito de assegurar a solvabilidade do sistema quanto ao levantamento dos depósitos judiciais. É uma situação eventual, não é uma situação para acontecer, né, permanentemente. Enfim, amigos, né? E como eu disse, a gente está falando de uma emenda constitucional que foi aprovada por um fórum qualificado de 3/5 dos membros de cada casa constitucional. Que mais? 2 turnos de votação, né, nós tivemos. Então, acho que não é razoável o reconhecimento de inconstitucionalidade, principalmente fundado em meras conjecturas, né? Foi um recado dado ao Procurador-Geral da República. Tá bom? Julgado importante, amigos, muito importante mesmo. Pessoal, vamos lá para mais um? Deixa eu só pegar esse aqui, reforma da Previdência, emenda constitucional 103, é esse mesmo? Isso, perfeito. Olha, pessoal, o artigo 109, parágrafo 3º, deixa eu só dar um tiquezinho aqui, pronto. 109, parágrafo 3º da Constituição, com redação dada pela emenda constitucional 103 de 2019, primeira sessão do STJ não promoveu a revogação, não recepção, da regra transitória prevista no artigo 75 de uma lei de 2014, razão pela qual devem permanecer na Justiça Estadual as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da lei referida. A gente está falando de regra transitória, pessoal, então acho que por conta disso, a ideia do STJ foi dizer assim, olha, não é porque nós tivemos, né, uma redação dada ao 109, parágrafo 3º, que fala, né, da questão da competência delegada, ou seja, quando nós não tivermos justiça federal instalada, né, numa cidade, as demandas podem ser ajuizadas na justiça estadual, enfim. Não é porque nós tivemos essa alteração que isso teria promovido uma revogação ou não recepção dessa regra transitória do artigo 75 da lei de 2014. E vamos fazer o seguinte, para não ficar mexendo em competência, em alteração de competência, em modificação de competência, em perpetuar jurisdições, faz o seguinte, deixa na justiça estadual, deixa tramitar lá todas as execuções fiscais ajuizadas antes desta lei, ou seja, da 13.043 de 2014. Amigos, só lembrando, a gente tem a lei 5.010 de 66, é a lei que organiza a Justiça Federal de primeira instância. Essa lei, no seu artigo 15, né, inciso 1º, basicamente diz o seguinte: nas comarcas do interior onde não funcionar vara da Justiça Federal, os juízes estaduais seriam competentes para processar e julgar. Aí tinha lá no inciso 1º, os executivos fiscais da União e de suas autarquias ajuizadas contra devedores domiciliados nas respectivas comarcas. O que é que a Lei 13.043 de 2014 fez com esse inciso 1º do artigo 15 da 5.010/66? Essa lei de 2014, vejam, é uma lei de 1966 que organiza a Justiça Federal de primeira instância. Essa lei de 2014, ela revogou o inciso 1º do artigo 15, da lei 5.010/66. Ou seja, logo, a partir dessa lei, se a União, suas autarquias, suas respectivas fundações, se elas ajuizassem execução fiscal, elas seriam sempre processadas e julgadas na Justiça Federal, mesmo que o executado morasse numa comarca do interior onde não funcionasse vara federal. Então, desse modo, não existe mais a competência delegada, né, no caso de execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública Federal. Então, temos uma característica própria, né? O que é que acabou acontecendo? Foi entendido pelo STJ, pela primeira sessão. A primeira sessão compreende a primeira turma e a segunda turma do STJ, né? Foi entendido, pessoal, que mesmo depois
da entrada em vigência, né, desta lei, da 13.043 de 2014, dessa regra transitória do artigo 75 dessa lei, mesmo assim, deixe aquelas demandas, né, aquelas execuções fiscais tramitarem na justiça estadual. Não vamos transportá-las, removê-las, seja lá o verbo que a gente queira usar, né, para a Justiça Federal por conta da alteração que foi promovida, repito, pela Lei 13.043 de 2014. Deixa lá, continua lá, depois que terminar, não vai entrar mais nada lá, porque passou a ser competência da Justiça Federal. Achei interessante, né? Ou seja, não mexe ali, deixa, porque se depois você tem que remeter, né, para a Justiça Federal, isso vai dar mais trabalho, e mais trabalho também, né? Eu não digo nem tanto assim pro ente público, né? Por serem execuções fiscais, mas principalmente para o executado. Achei que o STJ fez muito bem em assim proceder. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu trouxe aqui a redação do artigo 75, né, da regra transitória da Lei 13.043 de 2014. Deixa eu só colocar, tá aqui, ó. Artigo 75, pessoal, a revogação do inciso primeiro do artigo 15, que eu falei para vocês, né, da lei que organiza a Justiça Federal de primeira instância. Essa revogação não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta lei. Então, basicamente, né, o que quis dizer, o julgado foi, olha, o artigo 109, né, teve uma alteração, obviamente, o artigo 109 da Constituição, parágrafo 3º, teve uma alteração dada pela emenda constitucional da reforma da Previdência, só que isso não revogou a regra transitória prevista no artigo 75. Então, deixa lá na Justiça Estadual essas demandas tramitarem sem problema algum. A partir dali era a Justiça Federal, mas essas aí, por enquanto, deixam lá, tá bom? Era isso, pessoal. Vamos lá, vamos trabalhar mais um pouquinho, pessoal, alguns julgados aqui. Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu só separar aqui. Opa, tá aqui, pera só um instantinho, pessoal. Passaram vários aqui. E eu não posso deixar de trabalhar alguns julgados que eu reputo extremamente importantes aqui, amigos. Deixa eu só pegar aqui. Tananã, pronto. Tá aqui. Esse aqui envolvendo sindicatos. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nele, pessoal. Vamos ver aqui. Ó. Sindicato Honorários Contratuais, autorização expressa. Esse julgado é interessante porque também é da primeira sessão do STJ, né? Quando tem julgado de sessão, acho que vale a pena a gente olhar. Aquele foi de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, aquele que a gente viu. Esse de relatoria do ministro Gurgel de Faria, né? Julgado em 13 de setembro de 2023. Recurso repetitivo, é tema, então acho que vale a pena a gente lembrar que para que o sindicato possa reter honorários contratuais sobre o montante da condenação, é necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários, pessoal. Então, ficaram fixadas duas teses, deixa eu colocar aqui para vocês, são essas, olha, pessoal. Antes da vigência do parágrafo 7º do artigo 22 do Estatuto da OAB, é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato pudesse reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. O que acabou acontecendo, pessoal? Após a vigência, né, do parágrafo 7º do artigo 22 do Estatuto da OAB, que é de 2018, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais, mantém-se a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Pessoal, achei interessante isso, né? É aquela história, olha, não tem problema, né? Vamos dispensar a formalidade de apresentar os contratos de cada um, né? Dos sindicalizados, né? Mas a gente vai precisar, sim, autorização expressa para que os sindicatos, né, consigam reter esses honorários contratuais sobre o montante da condenação. Vale lembrar, meus queridos amigos, que o STJ, perdão, ele entende que, a despeito das conclusões que foram adotadas no tema 823 do Supremo Tribunal Federal, né, legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos, as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e os escritórios de advocacia, essas obrigações não podem ser oponíveis aos substituídos
Por quê, pessoal? Porque eles não participaram, né, da sua celebração e não indicaram concordar com as suas disposições. O que esse artigo 7º do Estatuto, parágrafo 7º, perdão, do artigo 22 do Estatuto da OAB fez, ele possibilitou apenas que a entidade de classe indicasse ou listasse, né, no momento da contratação ou após o contrato, quais eram os substituídos que expressamente optaram em aderir aquelas cláusulas contratuais do ajuste que tivesse sido firmado entre o sindicato e o escritório de advocacia, que é aquela expressão contrato originário, né, que a gente viu ali no julgado. Ou seja, a norma ela dispensou a necessidade de instrumentalizar um contrato individual, né, para cada um dos substituídos, para cada um dos sindicalizados, né, e sendo facultada a adesão coletiva também aos termos do negócio jurídico processual. Só que esse parágrafo 7º do artigo 22, ele não dispensou, amigos, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, né, voluntariamente, de maneira voluntária, sem qualquer tipo de coerção, por aderir às cláusulas do ajuste. Isso seria um requisito indispensável, um pressuposto indispensável para a retenção dos honorários já estabelecidos no contrato originário. Achei bem interessante, então é importante a gente lembrar. Por quê? Porque a gente tem uma questão ali de direito intertemporal, né? Antes da vigência do parágrafo 7º do artigo 22 e após a vigência, tá certo? Amigos, outro ponto importante. Esse aqui bem legal, outro julgado importante, né? Bem interessante, que eu queria trazer para vocês. Olhem, averbação premonitória, execução, poder geral de cautela. Perdão. Julgado da 4ª turma do STJ, dizendo: embora a previsão da averbação premonitória seja ordinariamente reservada à execução, né? Quando a gente fala de averbação premonitória, pessoal, é aquele artigo 828, vou voltar rapidamente, 828 do CPC, que diz assim, ó, que o exequente ele pode obter uma certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, e essa certidão vai ter identificação do valor da causa, identificação das partes, né? Por quê? Porque com essa certidão, ele pode averbar essa certidão no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis, no órgão também de trânsito, né? Ou seja, nos DETRANs da vida, né? Ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Então você ajuiza a execução e você obtém uma certidão que depois você pode utilizar para fins de averbação no registro de imóveis. Então, se o executado tiver algum bem imóvel, vai constar lá da matrícula, né, desse bem imóvel, vai constar esta averbação. Então, quem quiser comprar um bem imóvel do executado vai falar: opa, será que eu compro? Será que eu não compro? Tem uma averbação de que já existe uma execução em andamento, né? Então, essa averbação premonitória que se faz referência no julgado é essa do 828, pessoal. Mas voltando lá, então, embora a previsão da averbação premonitória seja ordinariamente reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento. Embora, vejam só, amigos, a averbação é reservada à execução, mas nada impede que isso já seja utilizado em razão do poder geral de cautela do juiz no próprio processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva, artigo 829 do nosso CPC. É bem interessante, pessoal, porque amplia de uma certa maneira, eu não digo amplia, né, mas só ratifica a ideia do poder geral de cautela, possibilitando que o magistrado aplique também em sede de processo de conhecimento. Amigos, são medidas para garantir, né, o cumprimento da obrigação, né? Se a gente parar para pensar quais são as funções da averbação premonitória, eu diria, primeiro, tornar pública a existência da demanda, como eu disse, né, para dizer, olha, se alguém quiser comprar algum imóvel do próprio devedor, saiba que já tem uma execução tramitando contra ele, não é? E mais do que isso, né, para fins de presumir de maneira absoluta que eventual alienação daquele bem, se conduzir à insolvência do devedor, isso vai caracterizar fraude à execução, é ato atentatório à dignidade da justiça, previsto lá no 774, inciso 1º do CPC, e vai tornar ineficaz aquele negócio jurídico que tenha sido praticado.
Então, amigos, é bem interessante isso, né? E eu gostaria muito de parabenizar esse entendimento, porque se você consegue fechar cada vez mais, né, as portas para esses devedores, né, contumazes, você acaba tendo mais efetividade, não só no processo de execução, como também agora, em razão do poder geral de cautela, no próprio processo de conhecimento, tá, pessoal? E só para vocês, para os queridos amigos recordarem, eu sei que todos sabem disso, né? Não há necessidade de autorização judicial, tá bom, amigos, para fazer essa averbação premonitória, né? É simplesmente uma certidão que é expedida pelo cartório, né, pela secretaria, e com isso o exequente ou o autor, em se tratando de processo de conhecimento, faz a averbação no órgão legal. Tá bom, amigos? Achei interessante também trazer esse julgado aqui para todos vocês. Pessoal, nós já extrapolamos demais o nosso tempo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, amigos, eu tenho mais 2 julgados aqui, eu vou pedir rapidamente para colocar para vocês, envolvendo fiança bancária, seguro garantia. E depois, se os amigos quiserem, tem mais alguns outros julgados que eu separei, eu posso encaminhar para todos, tá bom? Posso encaminhar com o maior prazer do mundo. É só me mandarem um e-mail ou me mandarem um direct no Instagram. Eu teria o maior prazer de encaminhar para todos vocês os demais julgados, tá bom? É que por conta do tempo a gente já extrapolou demais, já estamos aqui 1h30, mas eu envio todos para vocês, tá bom? Mas vamos dar uma olhada nesses últimos 2, pessoal, porque aí a gente fecha e fechamos aí com chave de ouro. Eu espero, né? Espero estar ajudando todos vocês, amigos. Substituição de carta de fiança bancária por seguro garantia. Essa substituição em sede de execução fiscal, ela não necessita do acréscimo de 30% sobre o valor do débito. Segundo a turma do STJ, a relatoria do ministro Francisco Falcão, julgado em 15/8/2023, informativo 784, pessoal. É só para deixar bem claro, amigos, nós temos no nosso Código de Processo Civil, o artigo 848, parágrafo único, ele disciplina essa questão relativa à necessidade desse acréscimo financeiro, né, de 30% ao valor do débito executado quando for requerida, né, a substituição da penhora em dinheiro por carta de fiança ou por seguro garantia judicial. Tem que ter esse acréscimo de 30%. Basicamente, a redação diz que a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Só que a situação enfrentada pelo STJ foi diferente. Por isso que se entendeu que não precisa desse acréscimo de 30%. Porque no caso enfrentado pelo STJ, a empresa executada, amigos, ela não pediu a substituição da penhora por seguro garantia. O que ela fez pediu a substituição da fiança bancária por seguro garantia. Então, são situações diferentes, né? É uma questão diversa daquela que foi disciplinada pelo artigo 848, parágrafo único do CPC. Maurício, então, em tese, é possível a substituição da fiança bancária pelo seguro garantia? Em tese, sim. Em tese, sim, não é? O artigo 15 da Lei de Execução Fiscal, da 6.830 de 80, no seu inciso 1º, ele diz que em qualquer fase do processo pode ser deferida pelo juiz ao executado, né, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. E tanto na fiança bancária, meus queridos amigos, quanto no seguro garantia, o crédito tributário, porque a gente está falando de uma execução fiscal, ele acaba sendo garantido por um terceiro estranho à relação processual. Quando a gente fala que na carta fiança, a gente sabe que ela é emitida por uma instituição financeira. Quando a gente fala de seguro garantia, é contratado por uma empresa seguradora. Então, sob o aspecto quantitativo, a substituição da garantia da fiança bancária por seguro garantia não vai trazer nenhum prejuízo para o credor, né, justamente por conta daquela regrinha prevista no artigo 835, parágrafo 2º, que é aplicável também às execuções fiscais. Tá bom, pessoal? Só que a situação, repito, enfrentada pelo STJ foi uma situação diferente, portanto, não há necessidade desse acréscimo aí de 30%. O mais importante é que esteja tudo garantido, né? E tem um julgado que é relacionado a esse, pessoal. Deixa eu só falar. Esse é interessante. Vejam só, envolve fiança bancária, envolve seguro garantia,
envolve substituição e envolve a possibilidade de a Fazenda Pública recusar ou não. Vamos dar uma olhadinha, vocês já sabem qual é o resultado final disso. Vejam só, pessoal. A garantia de execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor. Ou seja, Fazenda Pública. Vejam que esse julgado foi publicado no informativo em edição extraordinária, hein? Você tem que dizer se você concorda ou não. Se você não concordar, é legítima a sua recusa. É legítima. Então, repito, pessoal, a garantia de execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor. Ah, Maurício, mas espera aí, e se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio do resultado, da menor onerosidade, aquilo que consta do artigo 805, parágrafo único do CPC, a execução sempre que possível tem que ser feita sob a forma menos gravosa, não é, para o devedor. Se ficar demonstrado e a Fazenda Pública concordar, ok. Ah, Maurício, se ficar demonstrado a Fazenda Pública não concordar, se o juiz reconhecer, perfeito. É feita a substituição, mas a Fazenda Pública pode recusar, meus amigos, pode recusar, não há problema algum nesse sentido. Só seria aceito se for comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, tá bom, amigos? Então, preciso muito, é muito interessante falar isso com vocês, principalmente quando a gente lembra de execução fiscal. Outro ponto importante, pessoal, aproveitando que a gente está falando da Lei 6.830 de 80, né, e o artigo 11 dela, né, que traz o rol de bens penhoráveis, né? O legislador, ele acabou outorgando nesse artigo 11 uma posição privilegiada ao dinheiro ante a sua imediata liquidez, né? Então a gente tem que pensar sempre em dinheiro. Essa inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis a requerimento do próprio executado, né, na execução fiscal, ela depende da comprovação, repito, por meio de elementos concretos, né, que justifiquem essa prevalência do princípio da menor onerosidade. Comprovou, maravilha. Não comprovou, não tem o que se fazer. Tá bom? Amigos, é isso. Eu peço humildemente desculpas a vocês, eu extrapolei demais. Peço desculpas pela qualidade, de novo, da imagem, né, e também do áudio, mas espero humildemente que esse nosso bate-papo tenha sido proveitoso. Eu permaneço sempre à disposição de vocês. Foi um prazer enorme mesmo, uma honra. E contem comigo para o que vocês precisarem. Inclusive em relação ao envio de todos os julgados, eu envio para vocês com o maior prazer do mundo. É que não deu para abordar todos aqui, tá certo? Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Muito obrigado de coração pelo carinho, pela confiança. Um grande abraço. Repito, um abençoado 2024 com muita saúde. Fiquem com Deus e até mais, amigos.